Meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em São Luís, da Primeira Igreja Batista em Joselândia, a Igreja de Frecheiras, as nossas congregações. E as pessoas que estão nos ouvindo ou vendo neste dia. Eu queria convidá-los para refletirmos um pouquinho sobre a situação que nós estamos. Mas nós não estamos numa situação tão difícil, porque nós somos um povo muito interessante. Mas o que acontece, veja o que aconteceu com a nação de Israel. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Mas o tempo foi passando, meus queridos irmãos, e tudo o que eles produziam, os midianitas vinham e tomavam. O povo estava vivendo uma situação muito, muito difícil. E então, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. E o profeta então disse o seguinte: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor Deus de vocês. Não adorem outros deuses dos amorreus, nem cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Nós estamos lendo a Bíblia, mas não estamos ouvindo a voz de Deus. Nós estamos estudando a Bíblia, mas não estamos entendendo o que Deus está nos dizendo. Então, meus queridos irmãos, o texto continua dizendo que o Senhor, então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que está acontecendo conosco? Comigo? Ou com essa terra? O que é acontecendo com todos nós? Meus irmãos, e eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém o Senhor nos abandonou. Eu sei que há muitas pessoas que estão hoje que estão vivendo na sua quarentena, ou mesmo dentro das suas dificuldades, dos seus trabalhos, dizendo: o Senhor nos abandonou. E quando eles disseram: o Senhor nos abandonou, mais uma vez o anjo do Senhor diz para Gideão: vá nessa força que você tem. Qual é a força que você tem, Gideão? A força que eu tenho, Senhor, é que eu sou o menor de minha casa. É que a minha família é a mais pobre da minha região. Essa é a minha força. Eu não tenho credibilidade. Ninguém vai acreditar num pobre no meio de uma situação de dificuldade que nós vivemos. Ah, meu Senhor, como livrarei, disse Gideão, Israel? A minha família é muito pobre, é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Pois é, o mais pobre de Israel, o mais pobre da sua terra, o menor na sua igreja, o menor na sua família. Ouça agora o Senhor lhe dizer assim, ouça o Senhor lhe falar assim: já que eu estou ao seu lado, você derrotará toda essa dificuldade. Você será vencedor dessa pandemia. Você será vencedor do Covid-19. Você pode ser contaminado, mas você não perderá a proteção e o cuidado de Deus. Mas, meus irmãos, o povo se desviou. E nós, o povo de Deus, também nos desviamos. E desviamos de tal maneira que já não estamos mais tão importando que os nossos parentes que não são crentes cheguem ao conhecimento da verdade. Nós que somos cristãos, pertencemos a uma igreja, nós já não mais estamos nos preocupando com a nossa vida espiritual.
Nós já estamos largando as coisas. Meus irmãos, precisamos arrepender-se, curvar-se para Deus e dizer: Senhor, nós estamos arrependidos dos nossos pecados. Ah, meus queridos irmãos, hoje no culto de oração, na nossa igreja dos homens, eu pude ver, ó Deus, quantos testemunhos de livramento, quantos testemunhos de cura, quantos testemunhos, e nós estamos acompanhando, estamos vendo isto. Deus tem usado o nosso povo para isso. De fato, verdadeiramente, nós, arrependidos, atrairemos o olhar de Deus, o olhar do Senhor ao nosso favor. Meus queridos, Deus está esperando que nós nos voltemos para Ele. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar o seu lar. Mas precisa que você se volte para Ele. Arrependido e num pacto de melhor vontade. Sabe, irmãos, eu tenho recebido algumas informações interessantes. Essa pandemia, essa dificuldade, essas ameaças têm feito com que pessoas que estão longe de Deus, estão longe da sua igreja, estejam sendo chamados para dizer: vá nessa sua força, volte para a sua casa, volte para a sua comunidade. A igreja é uma comunidade espiritual. A igreja é uma comunidade de amor. Por isso, meus queridos irmãos, olhe para o seu irmão que está em casa agora, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Imagine o que é que o Senhor quer que você diga para ele. Não, Deus não está tão interessado que você fale com palavras. Deus está querendo que você mude o comportamento da sua vida. Mas esse comportamento vem do coração. Abra o seu coração para Deus. Abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus reine na sua vida. E quando Ele reinar em você, você não temerá a morte, não temerá absolutamente nada. Porque, como o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E quando nós perdemos o medo da morte, a morte fugirá de nós, porque Deus quer que tenhamos vida e vida abundante. Deus quer que tenhamos uma vida plena, plena de todas as coisas boas que Ele tem. Então agradeço o Senhor agora. Diga para Deus: Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor me salvou. Muito obrigado porque o Senhor me redimiu. Agora tem compaixão de mim. Perdoa os meus pecados. Purifica a minha alma. Dá uma nova cabeça, um novo coração, um novo braço, e que a minha língua possa proclamar o Senhor e as maravilhas que o Senhor tem feito. Ó, meus queridos irmãos, rendamos-nos aos pés dele agora e peçamos a Ele: Deus, nos abençoe. Abençoe nossa família. Abençoe nossa casa, mas ajuda-nos a sermos testemunhas que possam falar com a vida para aqueles que não te conhecem. Que Deus abençoe os nossos lares.